Como é que a gente pode dosar o nosso momento inicial de começarmos e trabalharmos, de orarmos? O que você pode sugerir para a gente? Ok. Bom, então, uma questão que eu diria que foi um grande problema, mas também já é uma solução para a gente refletir nisso, é a questão das crianças. A gente investir no Ministério Infantil, investir nas nossas crianças. Então, todo esse período, nessas últimos 100 anos, por exemplo, infelizmente as igrejas protestantes na Europa não investiram na criança. Então, eles aprenderam um pouco sobre o cristianismo, sobre Jesus, mas depois viveram uma vida totalmente fora da igreja, fora de um discipulado efetivo, sério. Então, esse foi um grande problema, tem sido um grande problema na igreja, e isso é algo que nós temos que ter como solução, como enfrentar esse secularismo na nossa igreja, ou até mesmo dentro da nossa igreja. A gente tem que investir mais nas crianças, no ministério infantil das nossas igrejas. A gente vê religiões como o judaísmo e o islamismo focados muito nas crianças. E essas crianças que estudam horas e horas religião, eles levam a sério isso, essas duas religiões, né? O judaísmo e o islamismo. Passam anos, passam gerações, o secularismo aumenta, o capitalismo aumenta, mas essas duas religiões continuam firmes e fortes, lutando com os seus ideais, né? Os Que judeus bom. e os islâmicos. E são, infelizmente, não são bíblicos, são religiões que fora da ideologia cristã, mas nós temos que aprender com isso também. Claro. Nós temos que investir, as nossas igrejas locais têm que investir também forte nas nossas crianças. Conversando ainda, Marcelo, sobre como a gente, como igreja, pode enfrentar essa situação do secularismo, o primeiro ponto seria esse, da gente investir mais no Ministério Infantil, mas eu diria que um segundo ponto seria a gente estar mais presente na sociedade, como você falou. Nós estamos muito ausentes, e convém a gente mostrar mais o que nós acreditamos, por que nós acreditamos. Então, convém as igrejas locais fazerem iniciativas, programas, utilizar os jovens também para isso, fazendo vídeos, fazendo projetos que vai mostrar para a sua cidade, para a sociedade, o que nós acreditamos, por quê, ver problemas na sociedade, seja de ações sociais ou ideológicas, e mostrar qual é a visão cristã com relação a isso, por que nós acreditamos, por que esse é o melhor ponto. Então, mostrar a Bíblia como ela é e mostrar a influência da Bíblia na sociedade. O governo, a Europa, está tentando desfazer da Bíblia, da religião, em todos os locais, mas nós temos que fazer o contrário, temos que mostrar que no dia a dia necessitamos sim ter uma ética cristã e mostrar por que dessa razão. Então, esse seria o segundo ponto, Marcelo, que eu diria. A presença da igreja na sociedade. E a questão de formar apologistas, existem até cursos sobre isso, né? Apologistas, pessoas, algum líder espiritual da nossa igreja que lê e estuda bem essa questão de ética cristã, moral, aborto, sexualidade, e tem um embasamento suficiente para conversar, debater nas universidades, entre os jovens não cristãos, na sociedade em si, para mostrar a verdade bíblica, Marcelo. Muito interessante. Eu não sei se tem a ver a pergunta que eu vou lhe fazer com o secularismo, mas de repente a igreja mais presente no campo político seria também importante para fazer essa defesa? É verdade, com certeza. Estamos precisando. Quanto mais evangélicos envolvidos na igreja, mais o evangelho vai entrar aí no que o governo pode fazer, com certeza. Nesses tempos de online, o que nós podemos fazer de atividades, de programas, de transmissões online que a gente possa estar alcançando aí o secularista? Olha, Marcelo, eu diria focar nas ansiedades, nas reflexões que os secularistas têm hoje. Eles estão vivendo uma vida frenética, materialismo, capitalismo, prosperidade, quer fazer sucesso, quer ter fama, e seria interessante, então, a gente lançar temas online,
ou série de estudos que vai fazer eles refletirem. E aí, é só isso na vida? Buscar um sucesso pessoal é tudo? E a questão espiritual? Existe o que é fé? Existe o sobrenatural? A vida depois da morte, você já pensou nisso? A existência de Deus. E se Deus existe? Como é que vai ser a sua vida se Deus existe e você não tem uma relação com Ele? Então, existem muitas perguntas, Marcelo, que a gente pode fazer uma série de estudos, por exemplo, e certamente os nossos amigos secularistas, os jovens, vai fazer eles refletirem. O importante, eu acho, Marcelo, é a gente fazer eles pensarem, refletirem. Na hora de dormir, eu tenho sempre essa ilustração. Quando estiverem com a cabeça no travesseiro, eu estou fazendo ele pensar, puxa vida, será que vai ser da minha vida? Eu preciso acreditar em Deus? E se Deus existe? Então, a gente procura colocar essa dúvida para eles, para fazer eles refletirem e buscarem, então, a Deus, né? Um outro ponto, Marcelo, eu diria para a gente evangelizar, eu falei muito da questão do que a igreja pode fazer, mas sendo mais pessoal, ainda mais porque o evangelismo na Europa é mais focado em relacionamento, eu diria que para evangelizar o secularista, Marcelo, convém a gente fazer perguntas. Não convém a gente julgar ou dizer a verdade. Mas Jesus Cristo, ele morreu por nós, você tem que acreditar nisso. É o que a Bíblia diz. Não é simplesmente jogar a verdade, mas sim a gente fazer perguntas, Marcelo. Então, a gente começar a conversar com o nosso amigo, ou ir na praça conversar com um desconhecido, e começar a conhecer ele. O que ele acredita, qual é o Deus que ele acredita, se ele tem Bíblia, qual é a Bíblia que ele acredita, se ele já leu a Bíblia, por que ele não leu, e começar a fazer perguntas para fazer ele refletir, para fazer ele pensar de noite, puxa vida, eu falei que eu sou um ateu, mas na verdade eu não sei, eu acho que existe Deus. Então a gente tem que fazer eles pensarem, Marcelo.